Que a graça e a paz do nosso Deus seja com todos vocês que estão aqui conosco no canal da Igreja Batista da Trindade, para nós meditarmos na palavra de Deus. Nós vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro de Apocalipse, no capítulo de número 3, e nós vamos fazer a leitura do versículo de 1 a 6. O tema da nossa meditação é Sardes, a igreja fraca. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Diz assim: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegra as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Ao que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra. Nestas mensagens especiais para as 7 igrejas da Ásia, Jesus, como eu tenho dito, apresenta uma radiografia da condição de cada igreja. Mas o desejo é que todas as igrejas leiam essa mensagem e sejam beneficiadas por elas. Por isso que ele usa igrejas no plural, sempre no último versículo em que ele escreve para cada igreja: ao que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas o nosso Senhor também fala aí a indivíduos, né? E é nesse ponto que nós entramos em cena. Ele diz: quem tem ouvidos, ouça, nos versículos ali acima, né? Os últimos versículos aí de cada mensagem a cada igreja. As igrejas são constituídas por indivíduos, e são esses indivíduos que definem a vida espiritual da igreja. Neste momento, nós vamos falar sobre a Igreja de Cristo da cidade de Sardes. Essa cidade havia sido a capital do reino da Lídia no 6º século antes de Cristo, e mais tarde um centro do governo dos persas, né? Por isso, a glória da cidade estava no passado. Nos tempos aí do Novo Testamento, a cidade estava reduzida à relativa obscuridade, uma cidade sem importância dentro do Império Romano. O seu único destaque era que nela se encontravam diversas estradas romanas grandes, né? Avenidas, rodovias, seria assim. E era um centro de produção de lã e de tintura, fabricação de roupas. E o povo da cidade era conhecido por viver aí, por ter uma vida luxuosa e dissoluta, libertina, desregrada, e eles eram conhecidos por isso. A carta não diz nada que a igreja era perseguida pelos judeus, conforme as outras, pelo Império Romano, ou possuía algum ensino herético. Não era nada disso. O problema dessa igreja de Sardes era uma profunda apatia espiritual, resultado talvez da despreocupação que essa igreja vivia, resultado do amor ao luxo que caracterizava as pessoas da cidade, né? A igreja era muito influenciada pela cidade, a cidade vivia no luxo, a cidade vivia aí uma vida desregrada, e o pessoal da igreja acabava agindo da mesma forma. Alguns ensinamentos nós podemos tirar desse texto, e são 3 ensinamentos aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês nesse momento. O primeiro ensinamento do texto é que o cristão não vive da glória do passado. Versículo de número 1 diz: ao anjo da igreja em Sardes escreve:
Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, que tem nome de que vives e estás morto. A referência aí, né, aos 7 Espíritos de Deus é uma alusão aí à plenitude do Espírito Santo, conforme no capítulo de número 1, versículo 4, que eu já falei sobre isso. O problema da igreja em Sardes era a morte espiritual. E o Espírito Santo é o único que pode dar vida, por isso que Jesus fala dessa forma. Jesus diz aqui: conheço as tuas obras, porque um observador externo não poderia detectar a decadência espiritual da igreja de Sardes. Era uma igreja até mesmo conhecida na cidade por suas boas obras, tinha reputação de igreja viva dentro da cidade, mas aos olhos de Deus a igreja estava morta. É o que nós chamamos hoje em teologia de cristianismo nominal. Próspero externamente, ocupado com as coisas externas da atividade religiosa, mas sem vida espiritual, sem comprometimento espiritual com Deus. Meus queridos irmãos, no reino de Deus, nós não vivemos de glórias do passado. Sabe aquele irmão que diz assim: já fiz tanto pela obra de Deus, mas agora eu estou um pouco afastado, dando um tempinho, descansando um pouco, porque eu já fiz muita coisa? Essa conversa não existe no reino de Deus. O objetivo de Deus é que cresçamos cada vez mais na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, até a estatura aí de varão perfeito, de ser humano perfeito, de pessoa parecida com Jesus Cristo. Se não ficamos aí como os membros da igreja de Sardes, né? Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 38, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Firmes, inabaláveis, abundantes, né? Crescendo cada vez mais, tanto na obra do Senhor como na graça de Deus. Não tem como dar um tempinho no reino de Deus, né? A gente precisa estar sempre crescendo cada vez mais, sempre indo para frente, sempre olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. O segundo ensinamento do texto é: acordem, sejam vigilantes. Versículo de 2 até o versículo 4, que diz assim: sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. A advertência e ser vigilante é importante, especialmente para a igreja em Sardes, ali para o contexto da igreja, porque a cidade nunca tinha sido conquistada aí um ataque direto, né? As cidades naquela época eram fortificadas, tinham muros, e essa cidade nunca tinha sido invadida por nenhum exército assim diretamente, mas 2 vezes a cidade tinha sido tomada de surpresa por falta da vigilância dos soldados da cidade que ficavam em cima do muro. Provavelmente eles tinham dormido, né? Essa advertência implica que a igreja não estava totalmente aí sem esperança. Quando Jesus diz: sejam vigilantes ou ser vigilante, ainda havia na igreja umas poucas pessoas que não tinham se contaminado com a vida mundana da cidade. Portanto, ainda não era tarde para acordar da letargia espiritual. Ainda havia um restinho de vida que podia ser avivada ali naquela igreja. Meus irmãos, o primeiro passo para a renovação de uma igreja
que está morrendo é a consciência honesta de cada membro de que algo está errado. Pense no seu relacionamento com Deus nos últimos meses. Existe algo errado? Você sente que deveria ser um cristão melhor, mais comprometido com Deus? Se você sentir isso, que você precisa melhorar, esse é o primeiro passo para um avivamento espiritual na sua vida e na vida da igreja como um todo, porque a igreja é constituída por pessoas e nós devemos estar sempre buscando um avivamento e sermos sempre mais comprometidos com o nosso Senhor Jesus Cristo. O terceiro ensinamento do texto é: o vencedor não terá o seu nome apagado do livro da vida. Versículo de número 5 e versículo de número 6 diz: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. As palavras de Jesus de vestiduras brancas aqui são bem significativas, porque a cidade era um centro de produção de lã e tintura, de roupas, de vestes. E as vestiduras brancas é uma alusão àqueles cristãos que não foram contaminados com o luxo e a sujeira moral daquela cidade. Esses vencedores não teriam seu nome apagados aí do livro da vida. Também tem outro significado. O livro da vida de Deus contém o nome de todos os vivos, tanto os ímpios quanto os salvos, conforme lá o Salmo de número 69, versículo 28, que diz: sejam riscados do livro dos vivos e não tenham registros com os justos. É como o livro de registro civil do cartório, que todas as pessoas que vão nascendo vão sendo registradas aí nesse livro do cartório. E à medida que o incrédulo ali, nesse livro da vida, à medida que o incrédulo morre, o seu nome é removido do livro. Assim, no julgamento final, o livro terá apenas o nome dos cristãos, conforme lá em Apocalipse capítulo 20, versículo de 12 a 15, tornando-se, então, o livro da vida do Cordeiro, conforme Apocalipse capítulo 21, versículo 27. Esse é o livro da vida, o nome já diz, e os incrédulos, aqueles que não creem em Jesus Cristo, estão mortos. Por isso que não fazem parte do livro da vida do Cordeiro. Os seus nomes foram riscados, e é por isso que Jesus Cristo usa essa alusão aí de terá o seu nome riscado aí do livro da vida. Muitas coisas são importantes nessa vida, meus irmãos, mas o que mais importa é que o seu nome esteja escrito no livro da vida do Cordeiro, que não seja riscado do livro da vida. Por isso, ouça o que o Espírito diz a você através da palavra de Deus, através dessa palavra Igreja de Sardes, e persevere em crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, para o seu bem, para o bem da sua igreja. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus te fortaleça cada vez mais espiritualmente. Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra e nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor fortaleça cada vez mais a nossa fé. Pois é em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém, amém, Senhor. Que Deus abençoe ricamente a sua vida.